O título desta noite é Retrato de Família. Há 30 e tantos anos, uma peça apareceu na Broadway chamada Retrato de Família. Foi um estudo de Jesus e estrelou Margaret Webster e Judith Anderson. Eles interpretaram os papéis de Maria Madalena e Maria Mãe. A figura central, Jesus, nunca apareceu no palco, como deveria ser. Os irmãos apareceram, trazendo a notícia do que ele havia dito e as reações da multidão, e a preocupação das duas Marias. Isso durou toda a peça durante 2 horas e meia ou 3 horas. Não sei se alguma vez apareceu na estrada e se você já viu, mas foi uma apresentação perfeitamente maravilhosa deste maior de todos os mistérios, e de acordo com a história. Ele nunca apareceu, porque Jesus Cristo não é o que o mundo pensa que ele é. Jesus Cristo é o homem padrão. É um padrão enterrado em cada criança nascida de mulher. Não há descrição de Jesus na Bíblia, porque todos, um dia, vivenciarão a história de Jesus em uma experiência em primeira pessoa, no singular, no tempo presente, e saberão que ele é o Senhor Jesus Cristo. Então, você não pode identificá-lo e pegar um rosto e dizer: esse é Jesus, porque isso não seria Jesus. Todos, usando o mesmo rosto que tem agora, perceberão: eu sou ele. Então, antes que outros percebam, eles testemunharão aquele que sabe disso. Quando você nascer do alto e tiver vivenciado toda a história, e você a contar, haverá aqueles que acreditarão em você e aqueles que não acreditarão em você. Aqueles que acreditarem em vocês verão vocês escalados para o papel, não neste mundo, não aqui, mas verão isso no mundo onde realmente acontece. Pois, nas profundezas da consciência, o Evangelho ainda existe. É uma história eterna, a história da redenção, e todos irão experimentá-la. Então, na história, a mãe perguntava: o que ele está fazendo agora? E eles voltariam e diriam o que ele está fazendo e o que está dizendo agora. Eles trazem de volta a história do que ele está dizendo. E como as pessoas estão reagindo? Bem, eles estão muito animados. O povo está falando em termos de revolução. As pessoas estão pensando em todos os tipos de violência, no que ele está dizendo. E então as duas Marias ficam terrivelmente preocupadas, porque o crescimento espiritual é a transição gradual de um Deus de tradição para um Deus de experiência. Eles tinham um Deus de tradição, e ele agora está revirando tudo e mostrando um Deus de experiência. Bem, o que ele disse para a multidão? Ele disse a eles que saiu do céu e veio ao mundo, e que estava deixando o mundo e voltando para o céu. O que mais ele disse? Disse Maria. Então ele lhes disse que Deus era seu pai. Ele também lhes disse que ele e seu pai eram um. Ele também lhes disse que seus irmãos eram aqueles que faziam a vontade daquele que o enviou, e que seu pai o enviou, e seu pai é ele mesmo, e o pai nunca o abandonou. Ele disse isso? Disse Maria. Sim, é isso que ele está ensinando. As pessoas estão enlouquecendo. E ele está dizendo a eles que somos todos irmãos, e que ele está ascendendo para seu pai e meu pai, e ele está ascendendo para seu Deus e meu Deus. E o povo está todo a favor dele, mas as autoridades estão contra ele, mas ele fala com autoridade. Ele não fala como os escribas e os fariseus, ele fala como qualquer pessoa que fala com autoridade. O título desta noite é Retrato de Família. Há 30 e tantos anos, uma peça apareceu na Broadway chamada Retrato de Família. Foi um estudo de Jesus e estrelou Margaret Webster e Judith Anderson. Eles interpretaram os papéis de Maria Madalena e Maria Mãe. A figura central, Jesus, nunca apareceu no palco, como deveria ser. Os irmãos apareceram, trazendo a notícia do que ele havia dito e as reações da multidão, e a preocupação das duas Marias. Isso durou toda a peça durante 2 horas e meia ou 3 horas. Não sei se alguma vez apareceu na estrada, se você já viu, mas foi uma apresentação perfeitamente maravilhosa deste maior de todos os mistérios, de acordo com a história. Ele nunca apareceu, porque Jesus Cristo não é o que o mundo pensa que ele é. Jesus Cristo é o homem padrão. É um padrão enterrado em cada criança nascida de mulher.
Não há descrição de Jesus na Bíblia, porque todos, um dia, vivenciarão a história de Jesus em uma experiência em primeira pessoa, no singular, no tempo presente, e saberão que ele é o Senhor Jesus Cristo. Então, você não pode identificá-lo e pegar um rosto e dizer: esse é Jesus, porque isso não seria Jesus. Todos, usando o mesmo rosto que tem agora, perceberão: eu sou ele. Então, antes que outros percebam, eles testemunharão aquele que sabe disso. Quando você nascer do alto e tiver vivenciado toda a história, e você a contar, haverá aqueles que acreditarão em você e aqueles que não acreditarão em você. Aqueles que acreditarem em vocês verão vocês escalados para o papel, não neste mundo, não aqui, mas verão isso no mundo onde realmente acontece. Pois, nas profundezas da consciência, o Evangelho ainda existe. É uma história eterna, a história da redenção, e todos irão experimentá-la. Então, na história, a mãe perguntava: o que ele está fazendo agora? E eles voltariam e diriam o que ele está fazendo e o que está dizendo agora. Eles trazem de volta a história do que ele está dizendo. E como as pessoas estão reagindo? Bem, eles estão muito animados. O povo está falando em termos de revolução. As pessoas estão pensando em todos os tipos de violência, no que ele está dizendo. E então as duas Marias ficam terrivelmente preocupadas, porque o crescimento espiritual é a transição gradual de um Deus de tradição para um Deus de experiência. Eles tinham um Deus de tradição, e ele agora está revirando tudo e mostrando um Deus de experiência. Bem, o que ele disse para a multidão? Ele disse a eles que saiu do céu e veio ao mundo, e que estava deixando o mundo e voltando para o céu. O que mais ele disse? Disse Maria. Então ele lhes disse que Deus era seu pai. Ele também lhes disse que ele e seu pai eram um. Ele também lhes disse que seus irmãos eram aqueles que faziam a vontade daquele que o enviou, e que seu pai o enviou, e seu pai é ele mesmo, e o pai nunca o abandonou. Ele disse isso? Disse Maria. Sim, é isso que ele está ensinando. As pessoas estão enlouquecendo. E ele está dizendo a eles que somos todos irmãos, e que ele está ascendendo para seu pai e meu pai, e ele está ascendendo para seu Deus e meu Deus. E o povo está todo a favor dele, mas as autoridades estão contra ele, mas ele fala com autoridade. Ele não fala como os escribas e os fariseus, ele fala como qualquer pessoa que fala com autoridade. Ele está sabendo e sabe do que está falando, pois já experimentou isso. Agora, quando lhes digo que vivenciei detalhadamente toda a história, devo dizer a todos que me ouvem, acreditem ou não. Aqueles que acreditam nisso me verão escalado para o papel, não aqui, e aqueles que me conhecem muito bem aqui conhecem minhas fraquezas, conhecem minhas limitações, eles dizem de mim exatamente o que é dito nas Escrituras. Ora, eu o vi sob a influência do vinho, ele é um bebedor de vinho e um glutão. Ele é amigo dos pecadores, das meretrizes, dos cobradores de impostos. E eles pensarão que isso é uma visão superior, mas é pura cegueira ler na vida dos eleitos de Deus alguma pequenez com a qual alguém está familiarizado de alguma forma peculiar. Os íntimos o conhecem bem e sabem que você ocasionalmente toma um a mais, que às vezes se entrega como um glutão e que tem amigos questionáveis. Elas são prostitutas. Eles são, possivelmente, ladrões, mas você lhes dirá como usar a lei de Deus para se libertarem das garras da lei. Eles violaram a lei de César, e você virá em seu auxílio e lhes dirá como orar, como seu pai lhe ensinou como orar, e isso não lhes falhará. Eles se libertarão do que César lhes imporia se os capturasse. E, então, você é amigo dos pecadores, amigo da prostituta. Aqueles que conhecem suas amizades e conhecem suas fraquezas físicas, você os ouvirá dizer: bem, agora eu o conheço, e eles lerão na vida de alguém que conhecem bem a pequenez com a qual por acaso estão familiarizados, e acho que isso é uma visão superior. Essa é a história. Mas, aqui, no meu caso, Nova York, aqui em Los Angeles, mas porque estou em Los Angeles com mais frequência do que em qualquer outro lugar, encontro mais testemunhas lá. Então, o que mais ele disse? Bem, ele lhes disse que tudo o que está escrito nas Escrituras sobre mim, mesmo através dos profetas e da lei de Moisés, e nos Salmos, deveria ser cumprido. E então ele lhes disse:
Vocês são minhas testemunhas. Agora, aqui está a história de uma senhora na virada deste ano, na primeira semana de janeiro. Ela disse: Eu me encontrei aparentemente acordada, mas a razão me diz que foi uma visão. No momento em que experimentei isso, parecia muito acordado. Eu me encontrei em um antigo porto romano nos tempos bíblicos. Era quase meia-noite e uma noite de verão muito, muito quente. Havia uma multidão enorme em suas túnicas e portando essas luzes. Todos eles tinham essas velas, movendo-se em direção a um templo enorme, mas eu estava me movendo na direção oposta. Eu estava lutando e lutando no meio daquela enorme multidão tentando chegar à praia, onde sabia que tinha um encontro marcado com alguém na praia. Estou lutando e quando me livrei dessa enorme multidão, todos se movendo na direção oposta, me encontrei, e me senti, na praia. Eu podia sentir a areia. E aqui um grupo de pescadores, vestidos de maneira escura, e todos discutindo. Ao longe, mais adiante, estavam 3 pescadores e um homem vestido de branco, e insistiam para que ele entrasse no barco e descansasse. Então ele entrou no barco e sentou-se e colocou a cabeça entre as mãos, e parecia muito cansado, muito cansado. E eles começaram a empurrar o barco para dentro da água, e eu tentei gritar para esperar, espere só um minuto por mim, mas eu estava tão cansado que não consegui tirar nenhum guincho da minha voz, e eu pensei. Eu falhei completamente. Então o homem vestido de branco disse algo aos 3 pescadores, e então ele saiu do barco, e então olhou para o céu estrelado, e então se virou e olhou para o leste, e enquanto olhava para o leste, Neville, foi você. Lá estava você. Você era o homem com quem eu tinha um encontro marcado. Aí você se virou para os pescadores e disse: Não, vou esperar até o amanhecer, porque vêm outros. Então o alívio que senti por não ter chegado tarde demais foi tão avassalador que acordei. Bem, isso é a Escritura. Lemos isso no livro de Marcos. Marcos 3 versículo 7, 9. Digo-lhe honestamente que você terá essa experiência. Outros acreditarão em você e o verão no papel, e tudo o que é dito nas Escrituras a respeito de Jesus Cristo, você experimentará. E quando você contar, como você fará, aqueles que acreditarem em você quando você contar o verão no papel, e aqueles que não acreditarem não o verão no papel. Eles continuarão sua jornada, acreditando em um Jesus Cristo externo. Eles o verão como outra pessoa. Ela ouviu, naturalmente, como outra pessoa, mas também me ouviu dizer que ela também teria a experiência de não apenas vê-la no mesmo papel e eles também passariam por aquela multidão se movendo na direção oposta e eles estão se movendo em direção a algum templo feito pelo homem, feito por mãos humanas, e ela está se movendo em direção a um templo não feito por mãos humanas. E o templo é o Senhor ressuscitado. Um dia você terá essa experiência. Então, todas as coisas ditas sobre ele, você, um dia, saberá que é dito sobre você, e você experimentará isso. Então, João, que era testemunha, disse: O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e apalpamos com as nossas mãos a respeito da palavra da vida, nós também vos proclamamos. E escrevemos isto para que a vossa alegria seja completa. 1 João 1 versículo 1, 3. Ele está lhe dizendo: Eu testemunhei a verdade do que ele disse. Então, seu rosto não apareceu no palco, porque ninguém pode afirmar: Eu sou ele, e só eu. O eu sou em cada um é aquele que terá todas as experiências descritas no Evangelho, e isso começa com a ressurreição. Começa com esse surgimento dentro de você, no sepulcro do seu próprio crânio. E, então, você sai daquele sepulcro, nascido do alto, nascido exatamente como é dito nas Escrituras, com testemunhas para dar testemunho deste fantástico nascimento sobrenatural. Esse é o seu nascimento. E então, você conta toda a história, mas não apenas os 4 eventos principais como eu os lembrei para você, mas todas as coisas ditas sobre ele serão ditas a seu respeito e testemunhadas a seu respeito por aqueles que acreditam em você quando você contar a história.
Então, somos informados de que quem primeiro ouviu e gravou, seu nome era Paulo. E o dia de Paulo terminava no seu próprio ensino familiar, de manhã à noite, tentando persuadir outros sobre a história de Jesus Cristo, usando apenas a Bíblia para apoiar os seus argumentos, e alguns acreditaram, e outros não acreditaram. E essa é a história. Hoje recebi um amigo meu muito querido para almoçar. Ela nasceu na fé mórmon, mas casou-se fora da fé, e seus pais, para salvar sua alma, eles são mórmons muito bons, fizeram com que ela se casasse por procuração com um mórmon que já faleceu, porque sem um casamento mórmon, ela não poderia ir para o céu. Então, eles têm um paraíso onde há casamento e você tem um companheiro. Então, ela agora está acasalada com alguém que ela não conhece e de quem não se importa. Mas ela tem seu próprio companheiro, que gerou seu filho. Ela está louca por seu filho, eles estão loucos por seu filho, e aqui está ela agora, pela tradição mórmon, casada com outro por procuração, para salvar sua alma. Ela desistiu dessa fé e aderiu à fé da ciência cristã, tornando-se uma praticante muito boa. Ela ainda é uma praticante. Mas ela me disse hoje, Neville, você sabe, você me assusta. Você tirou de mim meu Jesus tradicional. Você fala da imaginação humana como o Senhor Jesus Cristo. Você não pode dizer imaginação divina? Bem, falo da minha maravilhosa imaginação humana, e ela é divina para mim, sim. Se isso vai satisfazê-lo, vou chamá-lo de divino. Mas não digo que a imaginação humana é o corpo divino do Senhor Jesus Cristo? Bem, isso deve ajudá-lo a acreditar que quero dizer divino, pois esse é o eu imortal, que chamo de imaginação humana, para que eu possa tornar mais fácil para todo o vasto mundo sentir a realidade de Jesus Cristo que está enterrado dentro dele. Pois as Escrituras ensinam que Jesus Cristo está em vós. 2 Coríntios 13 versículo 5, e desafia o homem a provar ou refutar isso. Você não percebe, pergunta Paulo, que Jesus Cristo está em você, a menos, é claro, disse ele, que você não consiga passar no teste. 2 Coríntios 13 versículo 5. Bem, se ele está em mim, ou se eu tenho um Cristo externo, onde ele está? Eu lhe digo que ele é o seu próprio ser. É por isso que você não pode vê-lo. Você não o vê como vê os objetos. Você é a realidade que se chama imaginação. Você não vê imaginação. Você vê o fruto de uma imaginação ativa. Você vê isso em ação e vê o fruto dessa atividade, mas a realidade, você é a realidade chamada imaginação. Se eu disser Jesus Cristo, por causa do conceito tradicional, você pensa em um homem, e pensa nele como algo externo a você, e você se ajoelha e ora a um falso Deus. Não existe nenhum Deus externo para você. Deus literalmente se tornou você, para que você possa se tornar Deus. E o Deus que se tornou você é a sua maravilhosa imaginação humana, e esse é o corpo divino do Senhor Jesus Cristo. Então, se isso não te ofende, então aceite isso, meu querido. Bem, ela estava transbordando de perguntas. Ela disse. No almoço eu só ia fazer 2 perguntas. Bem, os 2 se tornaram 200. Estava perfeitamente bem, e apenas um após o outro. Está perfeitamente bem, pois eu a amo muito. Ela estava tão ávida por todas as respostas sobre o que estou dizendo aqui que estão em conflito com o seu conceito tradicional, que ela desistiu e depois aceitou a fé da ciência cristã, que agora ela pratica como praticante. E ela adora, e isso lhe dá um grande conforto. Eu disse a ela. Sabe, é uma maneira positiva de pensar e é uma maneira maravilhosa de viver a vida. Você ajuda inúmeras pessoas que recorrerão a você, mas posso lhe dizer que isso não é ciência nem religião. Certamente não é científico e certamente não é religião. Religião é devoção. A religião é um vínculo com a realidade mais exaltada que alguém já experimentou. Então, o que você experimentou ao qual você pode se amarrar e dizer que isso é religião? A única religião verdadeira, e você a encontrará no Evangelho. Esse é o cumprimento das promessas de Deus ao homem. O Evangelho é o seu plano de redenção.
Quando você experimentou o Evangelho, então você tem religião. Agora, segure-o como se fosse um rabo. Você segurou isso até agora. E, como disse o poeta, a verdade incorporada em um conto entrará por portas humildes. Você ouve isso, como eu ouvia quando criança. Minha mãe me ensinou a história. Fui para a escola e eles repetiram a história, e tornou-se a história que aceitei como minha fé até que aconteceu em mim. Então tive que reinterpretar as Escrituras à luz da minha própria experiência das Escrituras, e então saí para contar a minha própria experiência. E essa é a história do Evangelho. E, então, isso acontece e acontecerá com todos os seres deste mundo. Não existe um homem nascido neste mundo que não irá, um dia, experimentar isso. Bem, então ela me disse. Mas suponha que eu morra agora e não experimente isso? Você não morre. Você realmente não morre. Eu experimentarei isso se você for agora e eu não for com você. Eu experimentarei a sua morte, mas você não experimentará a sua morte, porque nem saberá que está morto. Você está morto apenas para mim, mas não para si mesmo, porque você está muito vivo em um mundo como este, tão real quanto este, com os problemas que agora o confrontam. Você pode se encontrar em um papel totalmente diferente no que diz respeito ao meio ambiente. Mas, posso lhe dizer, você não vai se casar com aquele que agora é seu marido por procuração. Você não vai se encontrar lá. O casamento comum neste mundo, se tivesse que ser perpetuado para sempre, e você não viveria no inferno para sempre? Por que você acha que temos tribunais de divórcio e estamos tornando tudo cada vez mais fácil no mundo todo? Porque sem isso para ajudar o homem aqui, seria um inferno, realmente um inferno. Por homem, quero dizer homem genérico. É tão ruim para a mulher quanto para o homem. Então, você deseja viver e quer estar perpetuamente ligado a alguém que você nem conhece, e ainda assim sabe que está ligado a alguém a quem está ligado há anos e anos, ou ela é uma senhora bastante mais velha que eu. Alguns anos, e aqui ela está feliz, mas não seria aquela pelo conceito deles, seria um procurador que ela nunca havia conhecido antes. Mas ela não irá conhecê-lo. Ela se encontrará neste mundo e poderá não se encontrar no ambiente onde faz contato com seu atual marido. Ela pode se casar novamente com outro, porque no mundo para o qual vamos nos casamos, como nos é dito nas Escrituras. Se você quiser encontrar a passagem, leia o capítulo 20 do Evangelho de Lucas. Aqueles que não se casam são apenas aqueles que ressuscitam, porque os ressuscitados estão acima da organização do sexo e não se casam mais. Por quê? Porque eles não podem mais morrer. Eles agora são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Lucas 20 versículo 36. E eles não criam sob uma imagem dividida. Então, qualquer um que ressuscite aqui, naquele momento em que ele sai desta sessão, outros o veem partir e o chamam de morto. Ele não está morto, ou nem ele será restaurado à vida num mundo como este. Ele estará na nova era, e essa era é totalmente diferente. Ele será vestido com o corpo divino. Esse corpo é o próprio céu, pois onde quer que ele esteja, vestido, como estará então, é o céu, pois nada pode permanecer imperfeito em sua presença. Ele passa e tudo o que é imperfeito quando ele passa torna-se perfeito, e não pode permanecer imperfeito. Ele é a perfeição, e tudo em seu mundo deve ser perfeito sem levantar um dedo. Ele não levanta um dedo para fazer isso. Não, e ele passa, e os cegos veem, e os coxos saltam. Os braços que faltam voltam às suas órbitas. Tudo se torna perfeito, porque ele é perfeito. Isso é o céu, pois céu significa harmonia, e onde quer que ele vá, ele transforma o inferno em harmonia, o inferno em céu. Mas aqueles que não são ressuscitados são restaurados à vida, e todos são restaurados em corpos adoráveis, nada imperfeito. Se você está cego aqui, não continuará cego. Você verá perfeitamente. Se seus membros estiverem faltando, eles não faltarão ali. Você será jovem, não uma criança, jovem,
com cerca de 20 anos e perfeito, mas continuará o processo de envelhecimento. Todos os problemas que você enfrenta aqui, eles irão confrontá-lo lá. Pois aquele que começou a boa obra em vocês a completará quando o Senhor Jesus Cristo for revelado em vocês, como você. Filipenses 1 versículo 6. Assim, ele te revela como o Senhor Jesus Cristo, e ele é a sua própria imaginação humana maravilhosa, e o corpo que você vestirá será esse corpo divino do Senhor Jesus Cristo. Esta é a imagem. Então, aqui, o retrato de família é o Evangelho. É eternamente verdadeiro e agora, neste momento e para sempre, existe nas profundezas da sua própria alma. E um dia isso se revelará em você, e tudo o que é dito sobre ele no Evangelho, você experimentará, não como um espectador vendo isso de outro, mas como você mesmo. E quando você vivenciar isso, você contará aos outros, e eles o verão nesse papel. Eles vão te ver então um dia, porque eles te viram e você lhes contou, eles próprios vão experimentar tudo o que você viveu, como foi dito no capítulo 14 de João. Tudo o que eu fiz, você fará, e coisas ainda maiores do que essas você fará. João 14 versículo 12, porque vou enviar o Espírito Santo, e ele vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14 versículo 26. Ele trará a sua lembrança, tudo se desenrola dentro de você. E então, você contará aos outros, e eles verão você no papel, com todas as suas questões secundárias. Então eles próprios se tornam testemunhas da verdade e neles tudo se desenrola. E eventualmente, todos são o Senhor Jesus Cristo. Então, no final, não há nada além de Deus. Mas enquanto estivermos aqui, podemos usar a lei que nos foi dada. É uma lei simples e não irá falhar com você. Mas você deve acreditar nele. E você não pode acreditar no Senhor Jesus Cristo, acreditando em alguém que não seja a sua maravilhosa imaginação humana, e não o verdadeiro Senhor Jesus Cristo. Se você quer resultados, acredite no verdadeiro Jesus, e o verdadeiro Jesus é a sua imaginação. E todas as coisas são possíveis para a imaginação humana, portanto, todas as coisas são possíveis para Jesus Cristo. Então, imagine-se, e dê um nome. Acredite na realidade do que você imagina. Persista nessa suposição, e essa suposição, embora no momento em que você a fez, ela seja negada pelos seus sentidos, se você persistir nela, ela se tornará um fato. Na verdade, ele irá endurecer em algum estado objetivo. Agora, você o testa e vê se isso não é verdade em relação ao Evangelho de Jesus Cristo. Bem, se funciona dessa maneira, por que então? Quem fez isso? Bem, você não pode negar que fez isso. Pois bem, se todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se faz. João 1 versículo 3, e você sabe honestamente que fez isso, não é Jesus Cristo? Se agora presumo que estou em outro lugar, e a razão nega que estou, meus sentidos negam isso, minha carteira nega que eu pudesse fazer a viagem, se de repente as coisas mudam e me obrigam a fazer a viagem, e o que fiz na imaginação sou então compelido a fazer em carne e osso, e realmente me encontro lá, num futuro não distante, não fui eu que planejei o significa que não construí a ponte dos incidentes. Atravessei aquela ponte e cheguei ao ponto em que realmente estava na imaginação antes da viagem física, e bem, então, quem fez isso? Pois bem, todas as coisas são feitas por ele e eu me lembro do que fiz, e por isso a memória não me diz, lembro exatamente o que fiz, e então aqui agora faço fisicamente, bom, não encontrei Jesus Cristo? Então, quando você lê nas Escrituras, eu o encontrei. João 1 versículo 45. Encontrei o quê? Encontrei aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus, o Messias. Bem, então, onde ele está agora? Bem, venha e veja. João 1 versículo 46. E então subiram ao local, e era a hora 10ª. João 2 versículo 39. E assim permaneceram com ele. Agora, a tradução moderna da Bíblia nos diz que eram 4 horas da tarde. Que absurdo! Não tem nada a ver com 4 da tarde.
Eu sei que o dia, na língua hebraica, começa às 6 horas e vai até o fim, mas não são 4 horas da tarde. O profeta quis dizer exatamente o que disse quando disse. Era a hora 10ª. Bem, na linguagem da Bíblia estas horas são significativas, e 10 não significa 4 da tarde. 10 é a letra Iod e a letra Iod tem o símbolo da mão. É a mão criativa, e o símbolo é uma semente, é a semente criativa. Eles falam dele como um carpinteiro. O que é um carpinteiro? Você e eu pensamos em um homem com martelo e pregos, e ele constrói uma casa ou uma cadeira, ele é carpinteiro. Não nas Escrituras. Carpinteiro significa aquele que produz a partir da semente, assim como uma mãe, como uma planta, como a terra, para nascer, para ser libertado, para gerar, produzir a partir da semente. Bem, 10 significa semente, então ele estava no ponto criativo e eles permaneceram para aprender a história da criação. Então, eles foram até ele e, como era a hora 10ª, permaneceram e não partiram. E dizem que são 4 horas da tarde. Não tem nada a ver com 4 horas da tarde. Isto chega ao ponto em que agora eles vão discutir a criatividade de Deus. São 10 horas, e são 10 horas. E aqui está a semente, e é assim que funciona. Qual é a semente? Me diga o que você quer. Isso é uma semente. Bem, como faço para plantar? Como você planta? Como seria o sentimento se fosse verdade que você o tinha? É assim que você planta. Depois me torno carpinteiro e construo do zero. Na verdade, eu construo a partir da semente, sendo a semente o meu desejo, a minha esperança, o meu anseio. Presumo que sou aquilo que, naquele momento de suposição, minha razão e meus sentidos negam. Mas me atrevo a assumir isso. Bem, esse é o carpinteiro. Então, eles foram até a casa do carpinteiro, e era a 10ª hora, e ele lhes mostrou o segredo de tirar as coisas como se tirasse da terra, da mulher, da planta. Bem, deve haver uma semente aí. A semente é o seu querer, o seu desejo. E, assim, na versão moderna eles traduzem para o que é chamado de inglês moderno e chamam de 16 horas. Você perderá todo o mistério das Escrituras se começar a fazer isso com as palavras das Escrituras. Esses significados são únicos e duram para sempre. E você não pode mudá-los. Aqui está um relato no livro de João. Dizem que João não contou sobre o nascimento. Dizem que só Mateus contou, e depois Lucas contou, então Mateus e Lucas nos contam sobre o nascimento de Deus, com o símbolo de uma criança significando que Deus nasceu. Mas onde está isso nos outros evangelhos? Bem, aqui está no final de João. Foram ao sepulcro e não encontraram o corpo do Senhor, porque ele havia ressuscitado. O Senhor ressuscitou, mas eles encontraram as roupas de linho, e então encontraram o lenço, não junto com as roupas de linho, mas separado das roupas de linho. João 2 versículo 3, 7. Quando você lê isso e começa a traduzi-lo para o inglês moderno, eles não sabem do que estão falando. As roupas de linho simbolizam o corpo físico do qual ele partiu. Você verá quando sair. Mas, agora, o que é o guardanapo? O guardanapo nos tempos antigos tinha muito mais significados do que hoje. Falamos de guardanapo de jantar, guardanapo de coquetel, absorvente higiênico, mas no mundo antigo o guardanapo significava a placenta, a placenta. Se eu vir o símbolo da placenta, então ocorreu um nascimento. O que aconteceu? Vejo a evidência de um nascimento. Eu vejo o guardanapo. O que nasceu aqui? Deus nasceu. Onde ele nasceu? Dessa coisa que vocês chamam agora de roupas de linho. Isso o envolveu. Bem, onde estava o guardanapo? Bem, o guardanapo não estava em volta da cintura de uma mulher, o guardanapo estava em volta de seu rosto, foi onde ele nasceu. Ele saiu do crânio, ele saiu da cabeça. Ele não saiu dos lombos de uma mulher, do ventre de uma mulher.
Então, aqui encontramos o guardanapo, a placenta, significando que algo grande nasceu aqui neste dia, e porque era um guardanapo, e o guardanapo cobria seu rosto, foi do crânio que aquele nascimento aconteceu. Se você tentar mudar isso para o inglês moderno, você vai estragar tudo. Toda essa história é eternamente verdadeira e é tudo sobre você. Ele lhes disse: tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos, deve ser cumprido. Lucas 24 versículo 44. E vocês são minhas testemunhas. Isaías 43 versículo 10. Então ele disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito sobre o Filho do Homem se cumprirá. Lucas 18 versículo 31. Mas eles não entenderam isso. Lucas 18 versículo 34. Estava além do alcance deles. Ele está subindo para Jerusalém. Jerusalém está acima, e a caveira. Eu estou subindo agora, e tudo o que é dito sobre mim, na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos, será cumprido, mas com o tempo. Ele explicou-lhes o mistério das Escrituras. Então, aqui, eu lhe digo, Jesus Cristo é o homem modelo. Não espere vê-lo do lado de fora. Ele é o padrão, e um padrão que está enterrado em cada homem, e esse padrão contém o plano de redenção. Então, quando o padrão começa a irromper em você, como uma semente irrompendo na terra, então a coisa toda começa a se desenrolar, e tudo o que foi dito ali você irá vivenciar. Assim, Paulo alerta as pessoas a quem escreve, especialmente seu amigo Timóteo, e diz: segue o modelo das palavras verdadeiras que ouviste de mim. Guarda a verdade que te foi confiada pelo Espírito Santo que habita em nós. 2 Timóteo 1 versículo 13, 14. Você guarda esta verdade que você ouviu. Está tudo dentro de você. E se você se sentir tentado a voltar-se para algum Deus externo, lembre-se destas palavras e volte-se para o único Deus verdadeiro, e o único Deus verdadeiro é a sua maravilhosa imaginação humana. Esse é o você imortal que não pode morrer. Que sobrevive a todos os golpes do mundo. Isso sobrevive ao túmulo. Sobrevive a tudo ou não pode morrer. Se você morreu esta noite com a idade de 100 anos e ficou completamente debilitado fisicamente e demente, você não ficará demente após a partida do você imortal. Ele se restaurará em um novo corpo, um corpo jovem, sem perda de faculdade, sem perda de nada, mas ainda continuando a jornada que é necessária até chegar àquele ponto em Jerusalém onde a coisa irrompe dentro de você, e então você estará nascido do alto. Então, o que ele está fazendo agora? Perguntou a mãe. E, então, Tiago, o irmão, respondeu, e então Simão respondeu, e Pedro respondeu. E todos eles trouxeram muitos relatórios. Mas ele nunca é visto, pois ele é o você invisível. Você consegue ver sua imaginação? Você pode ver o fruto de seus esforços, mas não consegue ver a imaginação. Olhe à sua volta. Tudo aqui já foi apenas imaginado. Então você vê os resultados de uma atividade imaginal, mas não vê a imaginação. Ele é o Deus invisível. Então, ele vem até nós como alguém desconhecido, invisível, mas que, de alguma maneira misteriosa, permite ao homem experimentar quem ele é. Então, quando você experimenta quem ele é o seu eu, e não há outro. Como nos é dito: se vocês não crerem que eu sou, vocês morrerão em seus pecados. João 8 versículo 24. A menos que você acredite que eu sou ele, você morre em seus pecados. Ele também disse: antes que Abraão existisse, eu sou. João 8 versículo 58. E então o apedrejaram com os fatos da vida. Você ainda não tem 50 anos e já é antes de Abraão? Não, este script não possui pontuação no script original. Leia com pontuação, coloque a pontuação de forma diferente. Antes que Abraão existisse, ele disse: eu sou. Coloque agora, antes de Abraão. Antes de Abraão.
Era eu sou. Nada o precede. Nada precede eu sou, pois esse é o nome de Deus para todo o sempre e para todo o sempre. Nada veio antes disso, porque ele não tem precedentes. Ele está sem pai ou mãe, ele é a origem de tudo. Ele não se originou de algo diferente de si mesmo. Ele é a origem de tudo. Então, antes de Abraão, era o eu sou. João 8 versículo 58. Agora, podemos tornar isso mais sensato. Antes de Abraão, eu sou. Tudo bem, está perfeitamente certo, mas isso muda um pouco. A menos que você acredite que eu sou ele, você morre em seus pecados. João 8 versículo 24. Isto é, você continua errando o alvo. Bem, se você acredita que eu sou a sua maravilhosa imaginação humana, então você não pode errar o alvo, porque todas as coisas são possíveis para ele. Marcos 9 versículo 23. E você simplesmente imagina o estado desejado, persiste nesse estado imaginal, e isso acontecerá. Portanto, a história, conforme nos é contada nas Escrituras, é eternamente verdadeira. Ninguém pode mudar isso. Não acrescente nada às palavras deste livro ou não tire nem acrescente nada. No entanto, o homem continua sempre e sempre mudando isso, acrescentando algo, tentando dar sentido a isso. Faz sentido, se você já teve a experiência. Tive a experiência e não tentaria alterar uma palavra. Tentei colocá-lo de volta em sua estrutura original quando encontrei traduções que não eram verdadeiras. Você encontra inserções nele. Você encontra interpolações que não deveriam estar lá. Mas alguns tentam, com excesso de zelo, colocar nisso as suas próprias crenças e o que acham que o escriba deveria ter dito. O retrato de família é o seu retrato. É tudo sobre você, como lhe diz o Salmo 40. No volume do livro, é tudo sobre mim. Salmo 40 versículo 7. Não reprimi os meus lábios, e eu disse à grande congregação. Eu disse a todos eles que tudo girava em torno de mim. Salmo 40 versículo 9. E agora, você escreve e, posso lhe dizer, você também não consegue conter o impulso de contá-lo. Quando isso acontece com você, você não pode contê-lo. Você se torna como Jeremias e então diz: não vou mencioná-lo nem falar mais em seu nome. Há em meu coração como se fosse um fogo ardente aceso em meus ossos. E estou cansado de segurá-lo e não consigo. Jeremias 20 versículo 9. Você não pode segurá-lo. Você simplesmente transbordará e contará. Não importa onde você esteja, e você pode estar em um bar e surgirá a ocasião para você contar isso. Você vai contar enquanto bebe em um bar. Você não pode mantê-lo dentro de si. É como um fogo ardente, e você dirá isso, e não se importará onde estiver. Você vai à igreja para contar isso? Isso não é mais sagrado do que ficar em um bar. Se alguém lhe disser que aquele lugar é mais sagrado, esqueça. Onde quer que você esteja é sagrado. E quando você nasce de dentro e nasce do alto, para onde você poderia ir na terra que fosse mais santo do que onde você está? Você não precisa entrar em uma igreja para se sentir mais santo, ou em algum templo. Onde quer que você esteja é solo sagrado. Então, a grande história, este retrato de família, estava no seu devido lugar, porque aquele de quem falavam não foi visto. Eles apenas ouviram a história sobre ele. E o que ele está dizendo agora? O que ele está fazendo agora? E trouxeram o relato do que ele estava dizendo, e a mãe torceu as mãos. Ela estava preocupada com o fato de ter sido contado dessa maneira, porque deve ser contado de uma forma que possa entrar por portas humildes. Então, você conta isso na forma de uma história, mas eventualmente você terá que descobrir a verdade dessa história e tirar as cobertas. Não nos é dito nas Escrituras que Abraão teve 2 filhos, um por uma escrava e outro por uma mulher livre. Gálatas 4 versículo 22.
Uma alegoria é uma história contada como se fosse verdade, cabendo a quem a ouve descobrir seu caráter particular e aprender seu significado. Pois, se é uma alegoria, e Abraão começa a genealogia na história de Mateus, e bem, então, se a origem é uma alegoria, qual é o fim? O fim de toda a genealogia é Jesus. Você começa com Abraão. Abraão foi o pai de Isaque, e Isaque foi o pai de Jacó, e Jacó foi o pai de Judá e seus irmãos, e todo o caminho, culminando em Jesus. Agora, Paulo, o primeiro de todos os escritores do Novo Testamento, nos diz que a história de Abraão e Sara é uma alegoria. Bem, se isso é uma alegoria, então tem que ser. Portanto, descubra do que se trata a história. Pois uma alegoria é simplesmente uma grande verdade ocultada, portanto descubra o caráter fictício da história e aprenda seu significado. Seja o que for, uma alegoria, e para começar, todos os fins são fiéis às origens, e se a origem é uma alegoria, o fim é. Então, descubra o que ele está tentando lhe dizer. Bem, está tentando nos contar nossa própria história. E todo o drama se desenrola dentro de nós, e você é o Senhor Jesus Cristo. Cada criança nascida de mulher e a sua verdadeira identidade é o Senhor Jesus Cristo. E ele é ensinado, no início, a se voltar para o exterior em busca de sua verdadeira identidade, e ele adora uma sombra, porque tem que se voltar para dentro para encontrá-la, e ela nem pode estar perto, pois a proximidade implicaria separação. Não está nem perto. É o seu próprio ser. Agora, o que está tão perto que nem sequer está perto do homem? Para onde você poderia ir sem estar na imaginação? Para onde poderia ir um homem que não esteja na imaginação? Já vi esse corpo separado de mim mesmo, mas não importa aonde eu vá, não consigo fugir da minha imaginação. Saí deste corpo e o vi numa cadeira, e eu o vi na cama, em estado de catalepsia, e o vi como algo distinto de mim mesmo. Mas não posso ir a nenhum lugar onde seja distinto do ser, onde quer que eu esteja, e bem, é onde estou, ou essa é a minha realidade e essa é a minha imaginação. Não consigo nem reivindicar minha imaginação. Eu sou a realidade chamada imaginação. E, portanto, não posso ir a lugar nenhum e fugir dessa realidade. Bem, posso fugir disto, indicando o corpo físico, e se conseguir fugir disto, esta não é a minha realidade. Qualquer coisa a partir da qual eu possa me mover e ver algo diferente de mim mesmo não pode ser esse ser básico que eu sou. Um homem pode ser pobre hoje e rico amanhã, portanto não é pobre nem rico. Esses são atributos aos quais ele pode aplicar uma lei de identificar-se com a riqueza e tornar-se rico. Mas amanhã, com uma mudança de atitude, ele poderá tornar-se pobre. Portanto, a riqueza não era a sua realidade. Não era um ser verdadeiro, era apenas um atributo. Portanto, a pobreza não é verdadeira, porque ele pode fugir da pobreza, mas não pode fugir do seu verdadeiro ser, que é o eu sou. Ele não consegue escapar da imaginação. Não importa onde você vá no mundo, eu estou lá, portanto você pode dizer: estou sempre com você, até o fim dos tempos. Mateus 28 versículo 20. Você não pode escapar disso. Posso ser um grande qualquer coisa, um banqueiro, artista e qualquer coisa, mas posso fugir disso. Portanto, essa não é a minha realidade. Mas não consigo fugir desta realidade que se chama imaginação. Agora, eu lhe digo por experiência própria que a história eterna, aquele retrato de família, conforme nos é dada no Evangelho, é eternamente verdadeira e ainda existe nas profundezas da consciência, e esse é o ser que você realmente é. Essa é a sua história. Essa é a sua autobiografia real e verdadeira. E você vem a este mundo de morte para vencer a morte, e a superação da morte é a reconstituição dentro de você da história contada no Evangelho a respeito de sua verdadeira identidade, que é Jesus Cristo. Agora, vamos entrar no silêncio.